Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Querido, eu estou ouvindo uma pregação bastante, e eu fui muito inspirado nessa pregação para fazer essa mensagem que eu vou fazer hoje. E essa pregação é do Craig Hill, e chama Por que Orar? Era interessante que todo crente adquirisse essa pregação aí e ouvisse. Você vai ver eu falar um pouco diferente quando você ouvir lá, porque Deus fala com a gente de maneiras diferentes, mas foi uma pregação que eu tenho ouvido, escutado. Cada vez que eu ouço ela, eu vejo alguma coisa diferente na mesma coisa que eu tinha escutado. Então é uma pregação do Craig Hill. Eu não sei se tem um site que você entra e compra, ou deve ter uma maneira de adquirir essa mensagem. Ela chama Por que Orar? Por que você deve orar? Por que eu tenho que orar? Por que nós temos que orar? E esse conceito de oração, por que eu tenho que orar, é interessante como é abordado aqui, porque se nós formos pensar em Deus como Ele é, por exemplo, Deus sabe de tudo. Quem crê que Deus sabe de tudo? Não tem medo de responder. Eu vou fazer 3 perguntas para você, não tenha medo de responder. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então Ele vê tudo, sabe tudo, tem todo o poder, conhece o presente, passado e futuro. Daqui 1 bilhão de anos, Deus sabe tudo que vai acontecer, decore e salteado. Ninguém pega Deus de surpresa, amém? Então Deus sabe tudo. Puxa vida. Vou começar tudo de novo. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, sabe todas as coisas. Deus sabe tudo? Glória, obrigado, Jesus. Deus sabe tudo. Deus pode tudo, Deus conhece tudo. Amém? Assim é de verdade, sem sombra e lugar a dúvida. Então Deus sabe o que o Afeganistão precisa. Vou começar de novo, hein? Deus sabe o que você precisa. Glória a Deus. Deus sabe o que a China precisa, o que o Japão precisa, o que os Estados Unidos precisa, o que a Colômbia precisa. Então por que você precisa orar? Você vai dar 1 milhão de perguntas, de respostas, não vai chegar nem perto do porquê você, nem perto. Se você tivesse ouvido essa mensagem, você ia entender. Se Deus é onipresente, onisciente, sabe tudo, antes de você precisar, Deus já sabe o que você precisa. Amém?
Por exemplo, eu vou tropeçar daqui a 15 minutos. Deus sabe que eu vou tropeçar daqui a 15 minutos. Deus sabe tudo que vai acontecer comigo daqui a 15 minutos. Deus sabe como vai ser o dia da minha morte. Deus sabe do que eu vou morrer. Deus sabe por que eu vou morrer. Deus sabe de tudo. Todos os livramentos, tudo. Então, por que você precisa orar? Eu já falei que vocês vão passar aqui a noite inteira tentando, não vai chegar perto. Né? Deus não tem uma coisa. E você vai entender aqui que Deus não tem uma coisa. Poderia ter. Tem todo o poder e autoridade para ter. Mas decidiu não ter. Amém? Antes que você fale que eu estou pregando uma heresia, Deus não tem autoridade. Deus não tem autoridade. Deus não tem autoridade. Poderia ter, mas não tem. Porque Ele deu autoridade a quem? Ao homem. Tudo bem. Aí o homem pegou essa autoridade e deu para quem? Fala sem medo. Deu para o diabo. Quando o diabo enganou ele, ele deu autoridade para o diabo. Aí Jesus veio e fez o quê? Resgatou de novo. Foi me dar toda a autoridade nos céus e na terra. E ele deu para quem? Para a igreja. Diga comigo, igreja. Para você nunca mais esquecer. Igreja. Ele deu toda a autoridade à sua. Então agora já não é mais todo homem que tem. Lá, antes dele cair, antes do homem cair, foi dado ao homem. O homem pegou e deu de graça por causa do engano ao diabo. Certo? O diabo perdeu para Jesus na cruz. Aí o Jesus disse, agora eu não vou dar para qualquer um. Agora eu vou dar para a igreja. Ele fez da igreja o quê? Cabeça e não cauda. Ele deu autoridade. Ele decidiu te dar autoridade. Então é por isso que Ele sabe tudo o que vai acontecer em todos os lugares, mas Ele precisa que você se levante e determine, e diga, e profetiza, e ore, e determina que isso aconteça. Um tempo da minha vida eu pensei, eu só tenho que ficar adorando a Deus, e deixa a vida me levar. Estava quase amigo do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu só vou ficar adorando. Porque Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Então nessa eu vou usar uma parte dessa mensagem. Tem duas maneiras de dizer a vontade de Deus. Duas maneiras de dizer a vontade de Deus. Porque nós podemos dizer assim, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Onde está isso na Bíblia? Alguém sabe? Não existe na Bíblia esse versículo. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Não existe esse versículo na Bíblia. Sabia disso? Há 15 anos atrás, presta bem atenção, eu estava falando com um camarada da congregação cristã do Brasil. E ele estava falando comigo uma coisa, eu falei, olha aqui, a Bíblia diz que não cai. Falando, aonde que está isso aí? E eu peguei minha Bíblia, fui na concordância, falei, eu vou te achar. Mas ele falou, não vai achar, não tem. Então nós também caímos muitas vezes ou erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o seguinte, todos os cabelos da sua cabeça estão contados, e Ele conhece. Amém? Isso está na Bíblia. Agora, se eu tirar uma visão disso, não cai nenhuma folha, se Deus não estiver de acordo, não está errado dizer. Está errado dizer que isso está na Bíblia. Amém? Mas Deus está no comando e governo de tudo. Muito bem. Deus governa, Deus é dono. Então por que Ele não tem autoridade? É fácil.
Esse salão aqui, nós alugamos de uma senhora. Esse salão é dela. O governo desse salão é dela. Ela é dona do salão. Mas se ela quiser fazer qualquer coisa nesse salão, ela precisa de o quê? Autorização. Autoridade dada por mim. Dada que sou presidente da igreja. Se eu não der essa autorização no período de contrato que eu tenho com ela, ela não pode fazer nada aqui. Amém? É ou não é, doutor Luciano? Você que elaborou o contrato, ela não pode fazer nada aqui sem a nossa autorização. É dela? É dela. Mas ela quis alugar. Ela quis ceder. Então nós fizemos um contrato. Nesse contrato nós temos o direito de X anos de desfrutar aqui. Então nós temos autoridade nesse lugar. Tudo que está lá naquele contrato, tudo que está escrito lá, eu posso fazer. O que eu não posso é o que não está escrito. Mas tudo que está escrito no contrato, eu posso. Mesmo ela sendo dona, ela não pode entrar aqui a hora que ela quiser. Ela não pode ver a hora que ela quiser. Ela não pode fazer o que ela quiser. Então, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, correto? Mas Deus não tem autoridade para fazer na terra. Porque a autoridade foi dada à igreja. E a igreja cedeu essa autoridade, está cedendo de novo, infelizmente, a Satanás. Às vezes nós somos usados pelo diabo para permitir que o diabo faça coisas na nossa vida. E nós ainda ficamos dizendo, mas Deus, ó Deus, você não vai me ajudar? Deus já te ajudou. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele fez na cruz do Calvário. Tudo o que Deus podia fazer por você está feito na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, está feito, Ele disse, está prontinho, camarada. Tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso, tudo o que nós precisamos está na cruz. Amém? Feita por você. Eu preciso tomar autoridade. Então existe a vontade de Deus. Bulima, vontade de Deus. O que é bulima? Vontade de Deus. Uma palavra em grego, com alguns verbos que eu não sei dizer, mas bulima. A vontade bulima de Deus, é aquela vontade assim, ó, Jesus Cristo vai voltar um dia. Amém? Isso é incontestável, Ele vai voltar. O satanista pode fazer o que ele quiser, o muçulmano pode fazer o que ele quiser, o ateu pode dizer o que ele quiser, a igreja pode até dizer que Jesus não volta mais, que uma grande porcentagem da igreja já está dizendo que Jesus não volta mais. O camarada, você pode falar o que você quiser, Jesus Cristo vai voltar. Vontade bulima de Deus. Isso vai acontecer. Isso Ele não fez contrato com ninguém. Isso Ele não disse nada para ninguém. Isso Ele não falou com ninguém. Ensinou dois caminhos. Por aqui vai para o céu, por aqui vai para o inferno. Se andar por aqui não adianta orar, vai para o inferno. E se andar por aqui vai para o céu. Amém? Não adianta você pensar, você achar, você isso. Se você andar por aqui, você vai para o inferno e acabou. Vontade bulima de Deus. São aquelas vontades que já estão pré-estabelecidas desde antes da fundação dos tempos. Ele disse vai acontecer e pronto. Amém? Vontade falima de Deus. Aí começa a ficar complicado. Porque Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você vá bem no seu casamento. Deus quer que você tenha tudo de bom. Deus quer, Deus quer, Deus quer. Mas todo mundo tem? Todo mundo é assim? Hã? Deus gostaria que nós fôssemos o povo mais feliz da terra. Deus é do caráter de Deus, é da natureza de Deus, está em Deus que tudo quanto você fizer prospere. Agora isso é a vontade falima. A vontade falima precisa da sua autorização. Precisa de você autorizar. Precisa de você determinar. Precisa de você dizer. Precisa de você tomar algumas atitudes. Depende única e exclusivamente de você. Deus quer, você precisa querer. Amém?
Aquele que é mão, a quem subirá o monte do Senhor. Se do Senhor é a terra e a sua plenitude, está tudo lá. Ele pode te dar tudo. Agora, quem vai subir no tudo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Israel. Então o Senhor falou: tem tudo para aqueles que andam assim. Então a vontade falima depende daquilo que você determina, de como você anda, de como você é, do que você proclama. É por isso que Deus precisa de oração, porque o diabo vai chegar numa nação e vai dizer assim: ó, essa nação tem semeado só coisa ruim. Essa nação tem feito só coisa ruim. E agora a colheita deles vai ser de coisa ruim. Mas quando Deus consegue falar com intercessores ao redor do mundo a respeito daquela nação e colocar peso de oração nos seus corações por aquela nação, começa a levantar alguém que se interpõe entre Satanás e entre aquela nação. E esse camarada é uma porta para que o Senhor Jesus entre. Então o Senhor Jesus disse: essa geração são os portões eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre quem? Então a igreja é a porta de entrada na terra do Senhor Jesus. Amém? Lá no seu trabalho, o Senhor Jesus precisa entrar. Quem que o Senhor Jesus vai usar? Você, a igreja, aqueles que são limpos de mão e puros de coração, aqueles que vão na face do Senhor Deus, aqueles que daí começam a ter tudo que você falou, uma vida íntima com o Senhor, para autorizar o Senhor, para que Deus comece a usar você, para abençoar você mesmo, ou para abençoar outras nações, outras pessoas. Você é a porta de entrada de Deus na sua casa, você é a porta de entrada de Deus na sua nação, você é a porta de entrada de Deus em muitos lugares dessa terra. Amém? Você é a porta, eu sou a porta. Então o Senhor está dizendo algo interessante para nós. Você se lembra das campanhas que fazemos no começo do ano? As primícias. Eu já fiz primícia, quase todos aqui já fizemos primícia. Amém? O que são primícia? 12 dias, 7 dias, 5 dias, 3 dias, depende de cada igreja. Tem igreja que faz 40 dias. Eu não sei do que é a primícia do 40, mas faz 40. Tem igreja que faz 12 dias, um dia para cada mês. Então nós vamos lá com a lista desse tamanho e fazemos a lista. Deus, esse mês é o mês da prosperidade, esse é o mês da conquista, esse é o mês de não sei o que, esse é o mês de não sei o que. Chega final do ano, você com a sua lista não conseguiram nem um terço, ou conseguiram tudo? Eu ainda não fiz uma pesquisa, mas muito me interessaria perguntar para todo mundo que fez pesquisa e fez a lista, se no final do ano conseguiu tudo aquilo que colocou na lista. E eu sempre ficava de cara com Deus. Deus, por que você não responde à oração do seu povo? Então quando eu estava ouvindo essas mensagens, já faz algum tempo que eu estou ouvindo, ouço uma vez, outra, eu não tenho medo de dizer, já ouvi mais de 10 vezes essa mensagem. Mais de 10 vezes. Nesses últimos dias, uma vez por dia eu estava ouvindo, com exceção de sábado e hoje que cheguei. Mas Deus me disse uma coisa: qual é o correto? Chegar na minha presença com uma lista para eu realizar? Ou sair da minha presença com uma lista? Deus, quando falou isso para mim, eu disse: é lógico, é claro. Qual que é o correto? Qual Deus vai atender mais? A minha lista que eu, com o meu achismo, com aquilo que eu acho que preciso, com aquilo que eu acho que o mundo precisa, com aquilo que eu penso, vou na presença de Deus e digo: Deus, faça tudo isso aqui.
Ou eu chego, a Bíblia diz que quando nós chegamos na presença de Deus, devemos estar com mãos e um coração. Então não pode ter presunção alguma, não pode ter desejo algum. Nós não vamos armados para Deus. Nós somos armados por Deus. Você quer que Deus faça uma coisa que Ele não quer fazer. Querido, lutar contra Deus, eu vou dizer para você uma coisa. Tenta transpassar essa parede aqui. Dá o embalo que você quiser, vem correndo. Pode ser até o Edu. Eu e o Edu junto então, pronto. Nós vamos bater contra isso, vamos nos arrebentar e não vamos passar. Ir contra a vontade de Deus é isso. Você não passa. Ninguém ganha de Deus. Não ganha. Ninguém ganha de Deus. Aí você vai jejuar para mudar Deus. O jejum muda você. Não muda Deus. Amém? Você vai orar para mudar Deus. A oração não muda Deus, muda você. Você vai adorar para mudar Deus. Deus, Ele é imutável, porque eu sou o Senhor e não mudo. Segundo Malaquias, né? Não é a segunda carta de Malaquias, é segundo o profeta Malaquias, escreveu no seu único livro Malaquias. Porque eu sou o Senhor e não mudo, é que vocês não são consumidos. Nós não vamos mudar Deus. Então quando nós chegamos na presença de Deus, chegamos desarmados. E lá na presença de Deus, recebemos uma lista daquilo que nós vamos determinar, daquilo que nós vamos orar, daquilo que nós vamos determinar, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então nós determinamos a vontade falima de Deus. Somos as portas. O Senhor Jesus precisa entrar nas nações. O Senhor Jesus precisa entrar nas nações. Hoje eu quero te dar um despertamento na sua vida. Você não sabe, você não tem ideia, você não imagina o quão necessário é para o Brasil enviar pessoas às nações, para que Deus responda o Brasil com prosperidade, com unção, com quebrantamento. Você não tem noção o tanto que Deus deseja. Cada vez que eu vou na presença de Deus desarmado, eu saio de lá. Deus diz: as nações estão gritando pelo famoso avivamento do Brasil, que ainda não aconteceu, e se continuar assim não acontecerá. Quando nós pararmos de pensar em nós mesmos, quando nós termos a nossa própria lista, quando nós pararmos de determinar as coisas que nós achamos que precisamos, que nós achamos que determinamos, que nós pensamos que é assim, então o Senhor vai responder, porque você vai orar a vontade de Deus para você. Por que eu ensino sobre oração em línguas? E falo que a oração em línguas não tem medo de ninguém. Para mim, a oração em línguas é a chave que abre qualquer porta. Todas as outras chaves, não é a única coisa, mas para minha vida, até hoje, foi a chave que abriu todas as outras chaves. Por quê? Quando eu estou lá, eu não estou orando a minha vontade. Para começo de conversa, eu nem sei o que eu estou orando. Mas a Bíblia garante que o Espírito Santo, para a vontade de Deus no meu espírito, a vontade de Deus, sem passar pela minha mente, porque quando a vontade de Deus passa pela minha mente, eu consigo deteriorar a vontade de Deus. Eu consigo colocar coisas na vontade de Deus. Então a vontade de Deus construída no meu espírito. Preste atenção, um testemunho do Craig Hill. Você sabia que o Craig Hill era piloto de avião? Puxa vida, nós fizemos vereda. Não, Carlinha, com essa turma não vai. Nem o Marcelo. Mas nós fizemos vereda, fizemos mulher única, não tivemos a curiosidade de saber. O camarada era piloto de avião e piloto dos Correios dos Estados Unidos.
E quando ele era jovem, que ainda não era nem o capitão, era o copiloto da... Aí, ó, o Craig Hill piloto. Você, rapaz. Olha o futuro Craig Hill, em nome de Jesus. Vai parar de pilotar e vai pregar o evangelho nas nações. Amém? Ou então vai pilotar um avião para mim e pregar os evangelhos nas nações. Bom também, né, gente? Mas o Craig Hill estava um dia indo, eu não sei o nome das cidades, eu só me lembro de Detroit. Ele estava indo para a cidade dele. E veio um nevoeiro. Então a torre falou para eles dois. Tinha um senhor muito mais velho que ele, com muito mais idade que ele, que era o capitão, como é que chama? É capitão? Não, o comandante. Meu comandante. Que era o comandante daquela tripulação e ele de copiloto. Então veio uma ordem dizendo, ó, vão para Detroit, porque o nevoeiro aqui está forte e ninguém está conseguindo descer. Não tem visibilidade. Então eles, o mais velho, experiente, olhou para o cara e disse assim, você não vai querer dormir em Detroit hoje, voltar só amanhã. Nós garantimos, nós descemos. E ele falou, então nós descemos, vamos. E foram para a cidade. Quando eles chegaram, que eles pediram autorização, eles perceberam que não enxergavam um palmo do nariz, era bem certo aquilo que estava falando, então eles tiveram que arremeter de novo e ir para Detroit. Só que ao chegar em Detroit, já não dava mais também, porque o nevoeiro já tinha coberto tudo lá. E eles fizeram de novo aquela, e a gasolina foi acabando. Então o Craig Hill começou a orar a Deus, eu não queria morrer agora assim. Mas eu acho que nós vamos morrer, porque é óbvio, boa gasolina do avião, o avião vai cair. Nós vamos morrer, cair dessa. Vamos começar a pensar na lógica. Nessa velocidade, dessa altura, não tem, querido. Então ele começou a se ver chegando do céu. E aí quando ele chegou na porta do céu, ia estar um mártir lá. Ele falou, oi querido, você morreu do quê? Eu estava pregando o evangelho nas nações proibidas. E eu fui morto por causa da pregação. E você? Porque eu sou um burro. Eu morri por tolice. Eu estava bem, com gasolina, com uma vida linda pela frente. Mandaram nós descer em outra cidade, mas nós teimamos em descer aqui e morremos. Então a vontade falima de Deus não pode acontecer com tolos. Amém, querido? A vontade falima de Deus não pode acontecer. Deus não queria que o cara morresse, mas o cara é tolo. Né? Fica na frente do ônibus e fala, em nome de Jesus eu vou parar esse ônibus. Você não vai parar, querido. Não vai parar. Né? Muito bem. Tempos depois, já se livrou daquilo, eles enfim conseguiram um outro aeroporto, foram o penúltimo avião a descer naquele aeroporto, desceu só mais um, e aí fechou aquele aeroporto também. Ele estava numa convenção da... Meu Deus... Jocum. Uma convenção da Jocum. E lá na convenção da Jocum conheceu ele aquela que seria a sua futura esposa. Como é que é o nome dela mesmo? Jenny. Jenny. Conheceu a Jenny. E ele conheceu a Jenny, depois passaram-se um mês, estavam conversando com a Jenny, ele sentiu que a Jenny era de Deus, a Jenny sentiu que ele era de Deus, começaram a orar, e ele começou a contar as suas histórias de comandante, de como foi, as guerras que participou, enfim, as situações que ele estava. E ele disse assim, uma vez eu estava voando pelos Correios, quando era piloto, eu ainda era copiloto dos Correios dos Estados Unidos, eu estava voando, e de repente houve isso, ela falou, peraí, não fala mais nada disso. Você estava com um macacão, eu acho que é azul, sei lá, liso. Mas ela falou isso porque ela não tinha noção que todo piloto usa macacão liso, né? Não é assim como...
Com exceção dos da TAM, que vão de terninho, né? Tá certo. Mas o piloto disse, eu estava. E o outro camarada que estava com você era bem mais velho que você? Ele disse, era. Nós oramos por você naquele dia. Ele disse, mas como vocês oraram com a gente? Aquilo aconteceu em janeiro, estou fazendo uma suposição. E eu te conheci só em outubro. Como é que você orou por mim? Não, nós oramos. Nesse janeiro, nesse dia, eu me lembro muito bem, nós tínhamos o costume de, no momento da nossa oração, ao invés de ficar determinando o que Deus ia fazer, nós tirávamos um tempo, cada um com o Senhor, perguntando, Deus, o que é que o Senhor quer que nós oramos? Por que o Senhor quer que nós oramos? E aparecia muitas coisas esquisitas para orar. E nessa vez, olha, tem que orar para um avião do Correio dos Estados Unidos. Ele precisa descer e não está achando aeroporto. Então, são dois pilotos. Um é jovem, o outro é senhor já. É um avião pequeno, mas que voa e na velocidade era um Lear, né? Lear. Igual esses da Embraer, os Legacy, como é que é? Esses que é pequeno, mas são jato, que voam na mesma. É um avião pequeno, mas é um jato. Que voa na mesma altura dos grandes. E eles estão precisando de um aeroporto. Então as pessoas começaram a trazer cada uma revelação e elas foram orando certinho. Muito bem, conseguiu. Querido, ao invés de uma lista na presença de Deus, nós precisamos sair da presença de Deus com uma lista. Porque se nós somos uma nação, se é que o Brasil é uma nação escolhida, se é que nós somos uma igreja escolhida, se é que você é um escolhido de Deus, você precisa ser usado por Deus. E se você precisa ser usado por Deus, então você é um portal do Senhor Jesus, da vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus tem que passar por você. Agora nós somos tanto eu quero, que assim, você diz assim, Deus eu determino, Deus isso, Deus eu falo isso para a minha vida, porque para mim, porque eu estou assim, porque eu sou assim, por causa disso, por isso, porque se não acontecer isso, eu não vou ficar bem, e se o Senhor não fizer isso, desse jeito para mim, a vontade falima, de Deus não consegue encontrar lugar no seu coração, porque afinal de contas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Se eles tivessem muitas coisas para dizer sobre a Jocum naquele dia, tinha morrido 2 pilotos e a Jenny tinha ficado sem marido, ou sem aquele marido, não sei. Uma outra vez a Jenny disse que estava orando e Deus disse assim para ela, ore por uma pintura de cabelo preto. Uma pessoa que está lá no Irã, no Iraque. Olhe por uma tintura de cabelo para uma pessoa que está lá no Iraque. Querido, tintura de cabelo para uma mulher que está no Iraque, você tem noção da loucura disso? E ela orou. Foi lá e falou, Craig, e o Craig disse que já está acostumado com as loucuras dela, né? Craig, nós precisamos orar por uma tintura de cabelo. Então vamos orar, Deus, dá uma tintura de cabelo para quem está precisando. Nós determinamos. Tempos depois, é loucura, mas que tem lógica. Tempos depois, eles estavam assistindo a televisão, na época quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. E foi bem nessa época, uma pessoa, semanas depois, quando terminou a invasão, que prenderam o Hussein e tudo, uma pessoa foi até a televisão, uma jornalista, se eu não me engano, inglesa, ou sei lá, de um país da Europa, disse que ela tinha que sair, fugida do lugar onde ela estava, porque eles estavam matando todas as mulheres. E ela achou melhor se vestir de muçulmana, só que ela era aquela quase transparente de loira. O cabelo dela pouquinho loiro.
e a pele bem transparente. Imagina ela com toda aquela roupa de muçulmana e loira. Não dava. Precisava de uma tinta de cabelo para pintar o cabelo de preto. Agora, onde que compra tinta de cabelo para pintar o cabelo de preto lá no Iraque? É facinho, deve ser igual aqui. Você vai ali na esquina, na farmácia e compra. Então ela tinha ideia, tinha tudo, mas não tinha o cabelo. De repente chega uma pessoa para ela e diz assim: alguém mandou te entregar isso aqui. Isso ela viu na televisão semanas depois. Então, quando nós não temos uma lista de compras para ir na presença de Deus, é como mais ou menos assim: Deus faz isso, não, número 1. Agora Deus faz aquilo, Deus faz o outro. Eu nunca gostei muito dessas listas. Eu particularmente, e se você está orando comigo, as pessoas quando vêm orar de manhã ou qualquer horário comigo, acham estranho, porque eu estou no meu canto orando e cada um está no seu canto orando. Depois, eu oro por aquilo que Deus colocou no meu coração. Não pergunto muito: você está precisando de alguma coisa? E eu sei que tem gente que já ficou bravo comigo. Porque, querido, se nós queremos a vontade de Deus, então vamos fazer certo. Vamos parar de pensar na gente e parar de ensinar mentira para o povo. Porque tem coisa que você quer que Deus não está preocupado com isso. E Deus não vai dar isso. E Deus não vai fazer isso. Então não adianta eu massagear o seu ego aqui e dizer para você: olha, vai ser assim, tudo que você quiser, tudo. Não, nós vamos pedir a Deus, é a vontade do Senhor, é isso que Deus quer, é isso que Deus vai fazer, porque se for, nós vamos ser a porta para isso entrar, senão nós vamos ser outro portão, porque igual existem os portões do céu, existem os portões do inferno. Aí você não quer investir dinheiro nos países muçulmanos, você não quer que o evangelho chegue em países muçulmanos. Quando você vai fazer isso, todo mundo... Eu estou cansado de pessoas dizerem para mim: e o Brasil? Querido, na verdade, não é ação social que nós fazemos, porque essa coisa, ação social, não existe na Bíblia. A Bíblia existe amor ao próximo. Amar o seu próximo, amar o necessitado, cuidar do órfão e da viúva. É isso que a Bíblia ensina. Amém, querido? Isso é o que a Bíblia ensina. E o Brasil precisa de dinheiro por causa de coisas erradas que acontecem, principalmente na igreja. Porque se a igreja do Senhor Jesus se levantasse no Nordeste, acabava a fome do Nordeste. Não precisava nem da Dilma fazer nada. Se a igreja do Senhor Jesus se levantasse, a que está lá no Nordeste mesmo, se ela entendesse que ela é a porta, se ela entendesse que ela é isso, se a igreja se levantasse, se nós nos levantarmos em Campo Grande, nós terminamos com as coisas. E sabe o que acontece? A África não tem a igreja de Jesus Cristo lá. A África tem o Islã no seu quase 90% já. Então põe na sua cabeça, é por isso que nós fazemos missões. Não é só porque você tem... Se eu tivesse consciência, a comida que eu jogo fora todos os dias, eu vou fazer só um cálculo para você, um cálculo só, pensamento meu. Só um pensamento meu. A comida que você faz a mais, se você fizer certinho e desce a comida que você faz a mais, aquela que você vai jogar fora mesmo, aquela que você não vai comer, que eu duvido que nós não jogamos comida fora todos os dias, só essa. Nós acabaremos com a fome do mundo. Então, se a igreja se colocar no seu lugar, se a igreja parar de pensar em si, se a igreja parar de olhar para dentro dela, até nas suas orações: ai, eu estou pesado, vou orar. Se eu fosse orar porque eu estou pesado, eu estava morto. Eu vivo pesado, eu durmo pesado, acordo, caminho pesado. É uma luta de peso todo dia. Senhor, faz por mim, eu quero. Para com isso. Oração. Entra na presença de Deus agora e esquece você um pouco. Um dia.
Porque Deus não está esquecendo de você, querido. Deus não se esquece de você. Ele está com você todo o tempo. Estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século. Então para de ser mendigo espiritual. Deus me dá, Deus faz. Deus eu preciso. Ai meu Deus, ai Deus, ai Deus. Crê no infinito amor de Deus. E observa que se o que você está querendo tanto para você é tão bem para você assim. Porque se você é um filho de Deus, e você está orando à vontade de Deus, vai acontecer. Se desarma, Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Já que você pensa tanto em você. Eu não ia sugerir isso, eu ia sugerir, Deus, o que o Senhor quer fazer em Campo Grande? Mas já que você gosta tanto de você, Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Não Deus faz isso, Deus faz aquilo. São orações que saem da minha boca, mas saem com dificuldade. Porque eu não consigo pensar em mim. Quando eu estou na presença de Deus, é um universo. É uma coisa fantástica. Eu vejo a necessidade do mundo inteiro. De pessoas que não conhecem o Evangelho, porque a igreja que conhece o Evangelho está negligenciando. Eu não vou perguntar aqui porque você vai forçar a sua resposta. Ou vou só perguntar, não é para você responder. Mas alguém já sentiu peso por alguma nação? Você já sentiu peso por alguém? E quando você sente isso, será que é com você que Deus está preocupado? Será que quando você vai orar e você está passando por uma aflição, será que é você que está passando? Ou será que existe alguém que está precisando de uma intercessão sua? E você é tão egoísta que está pensando só em você e não consegue ouvir Deus ao ponto de falar, faça isso, Deus. Em nome do Senhor Jesus. É uma pena que muitos poucos de nós vão entender o que eu estou falando hoje. É uma pena. Porque nós poderíamos mudar Campo Grande. Pela oração nós podemos pôr rei e tirar rei. É só ouvir o que Deus quer. Pela oração milagres poderosos poderiam acontecer. Se nós ouvíssemos o que Deus quer. Nós podíamos ser celeiro de avivamento mesmo de verdade para o mundo. Poderíamos ser de verdade celeiro de avivamento para o mundo. Estava lá agora com 20 e poucos jovens que foram para um frio terrível. Que numa noite fria nem todos vão na igreja, mas eles estavam lá concentrados, tendo 2 horas de manhã, 2 horas à tarde e um culto de quase 3 horas à noite, por 10 dias, todos os dias. Você pergunta, para quê? De certo, porque algum daqueles jovens vão ser um dos maiores avivalistas que essa terra já viu. Ou então, de certo, um daqueles jovens vão ser apenas um intercessor. Charles Finney, o camarada que chegou um tempo na sua vida que não pregava mais, não abria a boca. E quando ele precisava pregar, ele saía da plataforma, ia para um monte e ficava lá 3 dias dizendo, Deus, por que eu tive que abrir minha boca? Porque aquelas pessoas vieram me ver. Eu não posso aparecer, tem que ser o Senhor que vai aparecer.
São mensagens loucas como essa que tem que começar a consumir nosso coração. Pessoas que morrem para si mesmo, de verdade. Que não pensam mais em si. Pessoas que não olham mais para o seu umbigo. Pessoas que não estão preocupadas com a última moda. Pessoas que não estão preocupadas com o que a amiga está fazendo. Pessoas que não estão mais tão preocupadas com os seus problemas. Pessoas que não estão tanto querendo juntar fortunas nessa terra. Pessoas que estão olhando para o que Deus quer fazer. Serão os portões eternos para Cristo entrar e lavar o Brasil. Mas aí o Senhor escolhe um portão e ele vai lá, sabe o que ele faz? Ele compra jato, ele compra fazenda, ele faz não sei o que, ele faz não sei o que, ele mente, ele tira dinheiro do povo. Deus nos chamou para isso. Deus chamou para gemer, Deus chamou para buscar, Deus chamou não para olhar no seu umbigo. Querido, um dos caras mais famosos dessa terra, Jonathan Edwards. Um outro mais famoso que ele, John Wesley, Charles Finney. Já termino a história de Finney. John Wesley, que veio de uma família rica, que foram milionários, que o seu ministério lhe deu muito dinheiro. Você sabe quando ele terminou a sua vida? Ele deixou uma cadeira de balanço, que está lá no museu. A cadeira que ele orava e lia a Bíblia nela. Junto com a sua casa, que hoje é um museu. Na frente da sua cadeira. Porque lá muito frio e era feito de assoalho o piso. Duas cavações dos seus joelhos. Porque ele passou noites e dias e noites e dias de joelho, gemendo pela Inglaterra e pelo mundo, gemendo: Deus, oh Deus, qual é a tua vontade para o mundo? O que eu pregarei? Senhor, o que eu falarei? Senhor, como está o teu coração? Senhor, essa geração, Senhor. Deixou $200 no banco e 400 mil wesleyanos cheios do poder e da unção do Espírito Santo. 400 mil homens e mulheres que levaram o que aprenderam ao redor da terra. Onde estão aqueles que são preocupados? Charles Finney não pregava mais. Subia na plataforma, o poder de Deus vinha. Tudo que ele fazia era se ajoelhar e chorar e clamar. E a unção de Deus tomava, as pessoas se convertiam. E dizem que pessoas que passaram por John Wesley, quase 500 mil de almas, de Charles Finney também. John Wesley 400 mil, Charles Finney quase 500 mil de almas. 80% das pessoas que escutaram Finney, ou que estiveram numa reunião de Finney, 80% nunca mais se desviaram, nunca mais se apartaram do caminho do Senhor, e nunca mais tiveram seus corações enfraquecidos por nada. Eu fico pensando, que homem forte sou eu em Deus. E as grandes igrejas, aonde estão os homens no Brasil? Centenas de pessoas passam por nossas vidas. Talvez milhares, centenas de milhares passarão por nossas vidas. Escutarão, estarão bem um tempo e depois terão a sua fé enfraquecida. Depois terão seu coração. O que eu estou orando? O que eu estou fazendo? Que preço estou pagando? As pessoas mais fazem clube social, ciclo de amizade. Mas aonde estão aqueles que gemem? John Wesley tinha um camarada que foi o seu intercessor. Um homem que viu Deus no chamado de John Wesley. De Finney, perdão. Finney teve um intercessor.
Quando ele ia para uma nação ou para uma cidade, esse intercessor ia 3 dias antes. E Finney recebia telegramas, e quando chegava a notícia dos irmãos, a seguinte maneira: o teu amigo não come, o teu amigo não dorme, o teu amigo só geme, ele está naquele quarto por 3 dias, e ele está gemendo, Então Finney dizia: caro amigo, ele está gerando o avivamento nessa cidade. Um dia o Senhor levou esse intercessor, e no dia que o Senhor levou esse intercessor, Charles Finney disse: nunca mais eu vou viajar. Ele começou uma igreja e morreu ali, porque ele sabia a força de uma intercessão, a força do coração de um homem que ia até a presença de Deus e descobriu o que Deus queria para uma cidade, e descobriu o que Deus queria para uma nação, e descobriu o que Deus queria. Todo mundo prega que o pai da igreja foi Pedro. Até ele é tido como o primeiro papa. Mas o pai da igreja foi Tiago. Na Bíblia tem 4 Tiagos. Um desses Tiagos foi o pai da igreja, Tiago Joelho de Camelo. Assim ele era conhecido. Foi pai da igreja porque foi o intercessor, o que gerou a igreja e o que segurou a igreja de pé. Aquele homem era conhecido como Joelho de Camelo porque os seus joelhos ficaram tão dormentes e tão grossos, de tanto ele passar a vida de joelho. Dizem que aquele homem passou mais tempo de joelho do que de pé. Só tem um historiador que fala dele uma vez, quando foi no dia da sua morte, que quando ele vinha velhinho, acorrentado, e olhando para a cruz, queria findar a sua vida, ele pede para o soldado: você pode me soltar? Eu não vou fazer mal algum para vocês, eu tenho mais de 80 anos, vocês em pleno vigor, centenas de soldados, que posso eu contra vocês? Mas por que o Senhor quer que eu te solte? Porque eu quero ir para a cruz, porque eu decidi ir para a cruz. Eu não quero que na minha história esteja contada que eu fui acorrentado à cruz, não. Eu vou para a cruz. John Hus morreu cantando com um detalhe: não precisam me amarrar nesse fogo, porque eu não vou obrigado para o fogo. Eu decidi morrer pela causa de Cristo. E morreu cantando. O Joelho de Camelo abraçou a cruz e diz: ó amada cruz, em ti comecei minha vida, em ti eu termino os meus dias. Pedro, quando já está crucificado de cabeça para baixo alguns dias, as câimbras e coagulações e etc. estão matando ele. E a sua esposa está ali, preocupada, chorando, dizendo: homem, o que você fez da sua vida? No momento de lucidez, Pedro abre os seus olhos e diz: ó mulher, não se preocupe comigo, porque daqui a alguns minutos estou nos braços daquele a qual amei a minha vida inteira. Preocupe-se como você vai viver sem mim. Preocupe-se como será a sua vida de devoção e amor a Cristo, agora que você não me tem mais como espelho. Sabe, quando eu leio essas coisas, eu digo: Deus, eu preciso ser espelho. A preocupação de Pedro não era da sua morte, era como ficaria a sua esposa, como ficaria a sua família sem ele. Então, mulher, morra como você viveu até aqui, fiel àquele que é digno, aquele que é merecedor, aquele que nos ama eternamente.
Aonde estão os intercessores que não têm lista? Onde estão os intercessores sem lista? Onde estão os crentes que vão na presença de Deus sem lista? E saem de lá com desejos. Desejos impregnados no seu coração, marcados não com tinta para serem apagados, mas marcados no seu coração com o dedo de Deus, até que se cumpra. Eles ficarão na presença do Senhor, marcados não com tinta para ser apagado, e não escrito em tábuas para ser quebrado, mas com o dedo de Deus no coração. Fique de pé, por favor. Por onde Jesus vai entrar, estou pensando bem sério. Pessoas muito melhor do que eu poderiam estar aqui falando a vocês. Pessoas muito mais santas, muito mais puras, estão escondidas aí, que a qualquer momento o Senhor vai levantar. Pessoas que falam muito melhor do que eu, que pregam muito melhor, poderiam estar indo para a Colômbia agora. Eu já quase pensei, Deus, eu não tenho mais esse pique. E eu tenho uma igreja que eu preciso cuidar. Mas o que mais me pesa, o que eu vou dar para um país que nem a Colômbia, aonde tem pastores lá que apanharam por causa do Evangelho, não negaram a sua fé. Nós temos um país livre. Nós temos um Deus interessado por esse país. Nós temos armas tremendas do Senhor. Amanhã à noite eu vou estar falando para 200 ou 300 líderes na Colômbia. O Senhor precisa mudar o nosso coração. O Senhor precisa mudar o nosso coração. É tempo de nós vermos o Brasil incendiar pela glória dEle, pelo poder dEle. Sim.